A experiência central ou luz interior. Inclusive eu trouxe uma frase como fechamento, que é da própria tradição taoísta, que fala dessa necessidade de encontrarmos a raiz do céu e da terra representada dentro de nós. Nós vamos procurar fora, que fora você não vai saber interpretar se não for iluminado pela luz que vem de dentro. Porque se você não ilumina pela luz que vem de dentro, vai iluminar pela luz das suas preferências pessoais momentâneas. Entendem isso? Uma pessoa por quem eu estou apaixonado, vou iluminar pela paixão, vou dizer, é a pessoa mais perfeita do mundo. Aí vem a história da princesa e do sapo, né? A princesa olhava e dizia, é um príncipe, todo mundo dizia, é um sapo. Não é isso? Isso é tipicamente um sapo iluminado pela paixão. Ou seja, quaisquer fatos da nossa vida vão gerar aparências multifacetadas e todas elas ilusórias. Só tem uma maneira de vermos a realidade das coisas. Quando encontramos a realidade dentro de nós, iluminamos a partir daí. Então a saída é sempre para dentro. Quanto mais dentro, mais fora. Lembram dessa frase que usamos muito no Kybalion? Então é uma das chaves que ele vai usar muito. A abstração das dualidades. Ele diz que se você deseja alguma coisa, o mundo é todo dual, de uma certa maneira, o seu oposto está nas sombras dentro de você. E vai afetar e em algum momento você vai transitar para lá. Está preso a uma das polaridades do mundo manifestado, você ainda não encontrou o centro. Portanto, vai ficar oscilando aí nessas polaridades. Muito semelhante ao que vimos no Kybalion. Sempre que adota uma polaridade, a outra está na sombra te influenciando. O ideal seria o ideal do centro. Os nomes, ele diz, o homem inventa um monte de nomes para coisas que não existem, só para ter onde projetar seus desejos. Quem já leu a República de Platão, ele vai falar isso. Ele constrói uma cidade ideal, perfeita, na sua imaginação. Aí um jovem que participava do diálogo diz, mas isso parece uma cidade de porcos, não tem nada, que cidade mais precária. Ele diz, você quer luxos? Eu quero luxos, tá bom, eu vou começar a criar luxos, mas também vou começar a criar os vícios dos homens. A partir do momento que você começa a criar coisas artificiais, dar nomes a elas, os homens começam a desejá-las, não alcançam nunca e ficam presos aí. E não saem mais. E não reconhecem mais o que é natural e o que é realmente necessário. Então a questão dos nomes é muito interessante em Lao Tse, que é a criação como que fosse de ideias artificiais que não encontram sombras reais no mundo. Os nomes que tinham que ser criados já foram todos criados, daquilo que é real. Quando o homem começa a inventar nomes, normalmente não tem sombra disso no mundo. Ele fica preso a essas ilusões, fica preso a uma fantasia. É a ideia da não ação. Ou seja, não agir em função de ilusões, que não é ficar parado. A não ação é um homem ativo, mas por tudo aquilo que é real, buscando tudo aquilo que é real. A espontaneidade como o maior mistério da vida. E aí, espontaneidade também um conceito que não tem nada a ver com o que nós entendemos hoje em dia. Espontaneidade hoje é fazer qualquer coisa. Você pega um conceito de dicionário. Espontâneo é aquele homem que manifesta aquilo que ele é. Portanto, para você ser espontâneo, o que você tinha que saber antes? O que você é. Às vezes pegamos uma pessoa rude e dizemos, é espontânea. Isso é uma espontaneidade de um animal, não de um ser humano. O ser humano não nasceu para ser rude. Espontaneidade é a manifestação daquilo que você é e para isso demandaria primeiro encontrar o que você é, as leis que existem dentro de você, a harmonia que está dentro de você e que anseia por se manifestar. Ou seja, quando você encontra o que você é, pode se expressar de maneira espontânea, não antes. Senão está expressando uma máscara que reprime a tua espontaneidade ao invés de manifestá-la. Então a vida natural, a vida espontânea é um dos elementos muito fortes dentro do Tao Te Ching. E por fim, já estamos no nosso tempo, essa frase, que é uma frase de Wilhelm, que ele coloca no seu comentário introdutório ao livro, falando a respeito de um dos elementos essenciais do Tao Te Ching. A eternidade do Tao baseia-se no fato de que todos os seus movimentos retornam para o interior de si mesmo. Ou seja, o homem que caminha de forma correta vai ter cada vez mais vida interior. Se não tiver, se tiver cada vez mais superficial, não está caminhando de maneira correta. Ou seja, vocês dizem, isso aí é o símbolo que conhecemos tanto, né? Do Yin, do Yang, do Tao. Ele tem dois polos, ele não tem um centro. Não, ele tem um centro. Os dois polos giram em torno desse centro, que é invisível aos olhos, mas que está aí. Eles não giram em torno do polo superior nem inferior, giram em torno de um centro invisível, mas que dá a tônica do movimento. O homem harmoniza as dualidades do mundo quando ele percebe dentro de si esse centro, que os sentidos não percebem.
Mas a sua inteligência tem que perceber, a sua intuição tem que perceber. O centro é a nossa essência, aquilo que realmente somos. E todas as dualidades do mundo giram em torno desse centro invisível. Se harmonizam ao invés de entrar em guerra uma com a outra. Se você não tem centro, as harmonias se separam, as dualidades se separam e entram em guerra. Ou seja, está evoluindo, está vindo para o centro. Que é como se fosse o simbolismo que o próprio Wilhelm usa, esse símbolo, eu acho interessante, da árvore de Natal, que vai afunilando até o ápice, cada vez mais para o centro e cada vez mais elevado. Isso é um homem que está evoluindo, porque a natureza é assim. Todas as coisas que evoluem, segundo ele, vão se concentrando. E, evidentemente, a adaptação disso à consciência humana seria um efeito psicológico equivalente. Uma concentração em torno da nossa verdadeira identidade que transcende as polaridades do mundo. Harmonia por oposição. Então, nós vamos ver que esses 81 capítulos que temos pela frente giram em torno de ideias, dessas ideias ou de ideias correlatas. Simples, enxutas, às vezes desconcertantes. Ele não tem muita preocupação em descrever. Simples, enxutas e desconcertantes, mas infalivelmente certeiras. Querem tocar em algo adormecido dentro de nós. A nossa verdadeira essência, o nosso centro. Que é uma manifestação, uma sombra do mundo do sagrado Tao, que é a essência e a raiz do céu e da terra. Antes de você sair do vídeo, nós temos um convite para participar de um evento presencial que vai acontecer em todas as unidades da Nova Acrópole no mundo. É a Semana da Filosofia. Aqui no Brasil, nós vamos comemorar do dia 16 ao dia 24 de novembro, onde as mais de 120 unidades da Nova Acrópole no Brasil vão fazer atividades artísticas, culturais e filosóficas para celebrar essa data que a Unesco definiu porque é a possível data da morte de Sócrates, e todas as escolas vão estar de portas abertas para recebê-los. Caso você queira participar do nosso evento, na palestra magna do nosso diretor nacional em Brasília, ou das outras atividades espalhadas no Brasil, como em Fortaleza, Cuiabá, Palmas, Tocantins, Manaus, Porto Velho e tantas outras cidades onde nós estamos, é só acessar o link aqui embaixo e conferir a programação na cidade que você vai participar com a gente. Vai ser um prazer receber vocês não só aqui nas nossas redes sociais, mas também presencialmente nas nossas sedes. Espero vocês lá!